Olá, bom dia. É com grande alegria que estamos aqui mais esta terça-feira para juntos estudarmos o livro Renovando Atitudes de Hamed. Hoje iremos estudar o capítulo 22, intitulado Lágrimas. E vamos lembrar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que nós necessitamos extravasar. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas por seus filhos. As lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados pelas emoções com que traçam os planos de felicidade no amor. As lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Há, no entanto, lágrimas que são geradas por centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorram, congestionam nossos olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre as energias danosas que embrutecem nossas vidas. Lágrimas de inveja e de revolta que brotam nos olhares daquelas pessoas mais orgulhosas, daqueles indivíduos despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas, exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Há também lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequência todo tipo de desencontro nos caminhos onde transitam desesperados. Lágrimas de pavor, de devassidão, em uma análise mais profunda, são tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos, que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada por ouro e poder. Lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolaram nos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, e que nem todos ainda estão aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção o perdão incondicional. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram os seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre o amor incondicional para si mesmas e para os outros, como forma de restaurarem a sua vida para melhor.
Isso faz com que os seres humanos se aproximem cada vez mais de um patamar de reparação e do enorme poder de transformação que existe em cada um de nós, reformulando e reformando gradativamente as suas vidas. Estabeleceu-se na Terra o arrependimento, que é aquele sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve mesmo como um padrão assim para a renovação de conceitos e atitudes. No nosso mergulho interior, Hamed nos aconselha que possamos ponderar nossas lágrimas, que possamos analisá-las e nos certificar dos sentimentos que dão origem a essas lágrimas. E ainda complementa informando que sejam sadias as nossas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre muitas vezes, em muitas ocasiões, sobre nossas faces, possa nos levar ao encontro da paz interior entre os alicerces de uma vida plena. E, diante disso, a gente começa a entender, né, essa necessidade do autoencontro, essa necessidade de uma autoanálise. Ontem mesmo nós conversávamos, né, sobre aquela frase do padre Fábio de Mello, que saiu nas redes sociais, em que ele fazia um comentário do quanto nós andamos distraídos diante da vida. E nós nos encontramos distraídos, e isso não nos permite, muitas vezes, olhar para as nossas reais necessidades diante da vida. A gente fica buscando, né, seguir padrões, seguir modelos, não compreendendo que todos nós vamos evoluir. Faz parte, né, do processo evolutivo, é lei natural a evolução. Todos nós seguimos a lei de progresso. Mas o que muitos de nós não entendemos é que esse progresso, apesar de nós vivermos uma vida coletiva, ele é individual e que há várias formas de se progredir. Cada um de nós está num momento do seu projeto evolutivo e está trabalhando determinadas situações, determinadas características que precisam ser trabalhadas nesse momento. Então, por isso, os desafios existenciais são diferentes para as diferentes pessoas, mas ainda assim estamos todos caminhando. Então, nós não devemos olhar para o nosso irmão imaginando assim, a grama dele é mais verde, ou então, meu Deus, o fardo dele é mais pesado. Não, ele está naquele momento que ele precisa estar. Ele está passando pelas experiências que são necessárias para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, assim como cada um de nós. E é muito importante que nós possamos usar, né, esses sentimentos, as nossas emoções a nosso favor. É natural que lágrimas escorram de nossos olhos em situações as mais diversas, como Hamed nos fala. Né? É a lágrima da mãe por amor ao seu filho, é a lágrima da saudade, é a lágrima da despedida. Cada lágrima tendo um significado para nós, mas que nós possamos, antes de mais nada, exercitarmos a compaixão e usarmos sempre essa ferramenta como aquela forma de extravasar essa energia que precisa ser extravasada por nós, mas sempre de uma forma positiva. Que a nossa lágrima nunca seja uma lágrima pautada na inveja, no ódio, na intolerância, no egoísmo, no orgulho, mas sim a lágrima do arrependimento, a lágrima do amor, a lágrima da cumplicidade, da admiração, da amizade, a lágrima da emoção real e verdadeira, que possamos ser capazes de usar essa ferramenta, né, de forma produtiva para nós, buscando equilíbrio e paz interior, e nunca usando para nos desestabilizar,
E é nesse sentido que Hamed faz uma analogia ao bom e ao mau ladrão, quando ele diz que no Gólgota havia ali, né, os ladrões que acompanhavam Jesus naquele momento, havia o mau ladrão e o bom ladrão. E ele diz, o bom, ele tem aquela lágrima ali pautada no arrependimento, pautada na observação que ele faz do seu padrão de conduta, daquilo que ele poderia renovar, daquilo que ele poderia mudar, mas lembrando sempre que o Evangelho, ele não nos faz, né? Ele não nos sugere a busca por esse autoencontro ou esse autoconhecimento como um instrumento de punição, de culpa. Não, Jesus não culpava ninguém, não julgava ninguém, mas é no sentido de nós conseguirmos olhar aquilo que pode ser modificado em nós para melhor. Porque só a partir do momento em que nós temos consciência disso, a gente consegue buscar as ferramentas e os elementos que serão necessários para a mudança real se realizar. Porque senão a gente fica estagnado. Se a gente não conhece a nossa sombra, a gente não consegue trabalhar para iluminar. A gente não consegue clarear. A gente vai ficar preso ali, vai ficar mascarando aquilo. Né? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, mas sempre com compaixão, autocompaixão, sendo capazes de olhar e dizer, olha, é o melhor que eu posso fazer no meu atual estágio, mas eu tenho potência para fazer mais. Então, a gente também não tem que ficar pensando assim, a minha escolha foi errada, eu fiz tudo errado. E assim, naquele momento, era o melhor que eu podia fazer. E eu posso até me arrepender de não ter feito melhor naquele momento, posso me chatear, posso me emocionar, posso me arrepender, mas sempre numa perspectiva de que há potências em nós que nos permitem sermos melhores a cada dia. Então, meus irmãos, que possamos, né, a cada dia, buscarmos o nosso melhor, fazermos o melhor que pudermos, mas sempre com a compreensão de que no nosso atual estágio ainda temos alguns limites que precisam ser respeitados. E nós precisamos de autocompaixão e acolher esses nossos limites, sim, entendendo que em alguns momentos nós ainda não conseguiremos fazer todo o bem que nós gostaríamos. Mas se a gente já não fizer o mal, a gente já está indo num bom caminho. E a gente vai aos poucos exercitando. Né? Ontem até eu li um comentário de uma amiga que postou algo assim na rede social. Tem muita gente, né, que tem dificuldade de acordar cedo. E aí ela dizia assim, mas você começa a acordar até que um dia você se acostuma. Tem muita gente que tem dificuldade de ter, por exemplo, um horário de trabalho cedo, né? Mas aí você começa a trabalhar cedo, até que uma hora você vai se acostumar. E isso se chama disciplina. E assim é a vida, tudo é a força do hábito. Muitas vezes a gente está muito condicionado a um comportamento que não é favorável a nós, mas a partir do momento em que a gente começa a se exercitar, aquilo vai mudando. Então, a gente pode começar a fazer um treino mental. Ao invés da gente sempre olhar o lado negativo, a gente pode começar a tentar olhar aquilo que a gente já conseguiu de conquista moral, de conquista boa para a gente, começar a se gostar um pouco mais. E isso é treino. Isso é treino. E isso não significa que a gente vai ignorar aquilo que a gente ainda não conquistou. Mas a gente vai começar a perceber que a gente já está num caminho bom, né? Do melhor que nós podemos ser com as ferramentas que nós temos naquele momento. E que a gente comece a se amar, a se respeitar, porque a forma como nós nos relacionamos com o outro tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos conosco. Quando nós nos respeitamos, quando nós nos amamos,
nós conseguimos transpor isso para as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos familiares, e esse é um processo crescente. Então, que a gente possa se amar e que a gente possa amar todos aqueles que passarem pelos nossos caminhos, respeitando os nossos limites e os limites daqueles que convivem conosco, entendendo que ninguém muda ninguém, mas cada um consegue trabalhar as suas próprias sombras, buscando a sua luz, encontro da sua própria iluminação, a sua autoiluminação. Muita paz para todo mundo, um dia abençoado, e eu espero vocês aqui na quinta-feira para a gente continuar estudando o livro Renovando Atitudes de Hamed. Muita paz.